Bom, vamos começar então. Bom, boa tarde a todos e todas, bem-vindos. Eu sou Cleiton Pedro, um dos sócios da FESA Explore. Nós somos o braço de inovação e tecnologia do Grupo FESA. E é um prazer enorme hoje poder dividir essa live aqui com a Renata Emendabili, que é responsável pelo RH da Amaro, né? Nós temos também a Dani Nascimento, responsável pelo RH da Vitrio, e o Rafa, meu amigo Rafa Macchioni, que é o CEO da Vi Benefícios. Bem-vindos aí, Renata, Dani, Rafael, prazer enorme poder falar hoje aqui com a turma, que vai ser um bate-papo, né? Nós combinamos hoje que vai ser um grande bate-papo, então não vai ter aquela história da gente conversar 40 minutos, depois 20 minutos para Q&A, vai ser um Q&A 60 minutos, então desde já eu queria encorajá-los a colocarem as perguntas. Nós temos aí no Zoom a parte embaixo aí da tela que é Q&A, né? QIA, e aí vocês ficam super à vontade para ir colocando as perguntas que a gente já vai distribuindo aqui para os nossos três aí, palestrantes, tá? Então, vamos começar com as meninas, né? Ladies first. Eu queria entender um pouquinho da Renata e depois da Dani, começando pela Renata. Contasse um pouquinho para a gente, Renata, como foi, né? Desde o início, né? Desde que surgiu a pandemia, né? Como foi essa atuação no início, né? Como foi o meio, como está sendo agora, né? Que estamos na fase agora de começar a retomada, e o que você acredita que vai ser o papel do RH daqui para frente, né? Eu acho que é legal você comentar que a Amaro, como vocês são omnichannel, né? Vocês são digitais, mas também vocês têm um lado físico, né? Vocês têm lojas, vocês têm fábricas, vocês têm CDs, então conta um pouco da loucura que foi o início, talvez, né? O papel mais de bombeiro até agora, o que está sendo, o que você acha, você imagina que vai ser daqui para frente? Tá bom, vamos lá. Boa tarde, todo mundo. Prazer em falar aqui. Como é que foi? Foi um susto no começo. A Amaro é uma empresa de tecnologia, é do ramo do varejo, então a gente tem três frentes, né? A gente tem a, a fábrica com centro de distribuição, que fica na Água Branca, em São Paulo. A gente tem as lojas de shopping, que todo mundo está acompanhando como é que está sendo, e a gente tem um escritório corporativo. Então, esse susto no começo foi, e agora, entramos em quarentena, o que a gente faz, né? Quem entra em quarentena, quem não pode entrar em quarentena, enfim, né? Como que a gente vai operar tudo isso, como a gente vai lidar com tudo isso diante de tantas novidades, leis novas, gestão, né, de folha diferente, enfim. A gente teve, obviamente, estratégia diferente para esses três locais. Obviamente, a centro de distribuição não pode parar. Então, pela Amaro ser uma empresa digital e ela ter nascido online, ela continuou as suas vendas online, né? Obviamente, com algum impacto, sim, mas tem uma parte física que é do centro de distribuição. Então, a gente teve um desafio, a parte aqui, eu estou aqui hoje, inclusive, que era manter a operação com todos os protocolos de segurança, higiene e limpeza possíveis, tá? A gente teve o desafio das lojas de shopping, que é fechar todas as lojas e suspender, enfim, tomar as decisões possíveis para as pessoas e lidar com a ansiedade das pessoas e, enfim, né, ajudar nesse momento. E teve no corporativo também a realidade de vamos colocar todo mundo em home office, aquela loucura, leva a tela para casa, leva o computador, enfim, a gente teve muita facilidade porque nós temos diversos sistemas e a gente já é uma empresa digital, então assim, a gente não precisou adquirir nenhum sistema novo, então a gente já utiliza tudo que a gente tinha em casa para manter esse sistema de home office. A gente entendeu que home office funciona, a Amaro não tinha um processo, uma política de home office nem para o time de tecnologia no passado. Agora o momento do RH é muito importante, porque a gente tem que entender as pessoas, gerir, enfim, a gente faz diversas pesquisas, a gente toma diversas ações para entender onde que o calo está apertando mais, enfim, questão de saúde emocional, saúde física,
gestão de liderança, a gente tem uma equipe de treinamento que foca como é que o novo líder vai gerir os seus funcionários no home office. A gente já contratou pessoas durante esse processo, então como é que faz o onboarding digital, né? Como é que faz o empower digital? Esse é o nosso momento, né? A gente tá vivendo esse momento. Já estamos planejando como é que vai funcionar no futuro, né? A gente perde limitações, por exemplo, de contratações em São Paulo, como a gente tinha hoje, quando a gente entende que o home office funciona. Isso afeta a remuneração, isso afeta skills, afeta perfil, afeta diversas coisas dentro da empresa. Eu acho que, na verdade, enriquece muito. Então, o RH, o papel do RH neste momento, tanto a área de facilities e RH, está sendo primordial, não só para atender as demandas, como para planejar como é que vai ser o RH no futuro. Muito bacana. Dani, você gostaria de complementar como é que está sendo esse processo todo aí na Vitri? Você está em mute. Foi. Aí. Bom, obrigada pelo convite e Renata, acho que transitou super bem pelo nosso momento, fazendo ponte com o que ela trouxe, né? Eu acho que começando pelo papel do RH e depois falando um pouco do que a gente viveu aqui e está vivendo na Vitrio, eu acho que a gente sai daquela figura de ser executor, por mais que tenha um papel estratégico, mas está sempre atrás da curva, né? Sempre atendendo às demandas do board, para um papel realmente alinhado com o negócio de se antecipar a tendências, a crise, a situações que muitas vezes a gente nem imagina, né? Então, acho que é um momento de crise, mas é um momento também de olhar mais para dentro e do RH realmente se mostrar com um papel mais relevante que se tem, né? Aqui na Vitrio a gente tem 90 vidrados, como a gente se chama internamente, vidrados e vidradas. Quando a crise iniciou ali, início de março, a gente teve um caso de Covid antes do lockdown, né, do primeiro lockdown. Então, a gente teve um caso de Covid confirmado. A gente já nasceu digital, então com essa pessoa em Covid a gente já antecipou, acho que 2 semanas antes da maioria do mercado. E para a gente também foi muito prático, assim como eu imagino para a Amaro, para a Renata, a gente, desde o estagiário até o C-Level, todo mundo tem notebook, então foi o tempo só de instalar VPN, organizar com as lideranças, comunicar bem as pessoas. Então, a gente já tinha ali as ferramentas que já utilizava no dia a dia. Então, esse processo ele foi o mais fácil, né? O desafio agora, eu acho que entra nessa linha de entender, poxa, como é que eu contrato alguém num processo de home office? Quais são as possibilidades que existem de ter pessoas de outros estados e até de outros países trabalhando na empresa? Como é que eu preparo essas lideranças, complementando o que a Renata falou? E quais são as outras coisas que eu não olhava antes enquanto área de gente e que me aproxima, que o próprio público interno, né, os próprios profissionais, eu estando mais próximo, isso enquanto RH, eu consigo extrair uma série de iniciativas e estratégias que esse próprio público já traz. Então, acho que a gente também tem que olhar para fora, sim, entender o que o mercado pede, tentar se antecipar, mas principalmente estar próximo do estagiário ao board da empresa, conversando com as pessoas, entendendo quais são as dores, porque as dores e estratégias já estão dentro de casa. Ana, nós já temos uma pergunta aqui do meu amigo Tarcísio Teles para vocês. Ele está perguntando assim, no médio e no longo prazo, o perfil dos profissionais vai mudar, né? Em quais aspectos vocês acreditam que vai mudar? As mudanças serão geridas com treinamento ou com substituição? Essas foram as perguntas dele aqui já para vocês aí. Quem que quer tomar aí? Vai lá, Dani. Começo. Bom, obrigada pela pergunta, Tarcísio, né? É o Tarcísio Teles, isso. Tarcísio, eu acho que isso vai variar muito de acordo com o tipo de crescimento da empresa, mercado, nicho. Acho que não tem um padrão único, né? O padrão, assim, sempre vai mudar o perfil de profissional, né? E cada vez mais rápido. As competências, os soft skills, né, que a gente chama, as competências comportamentais, elas estão em constante evolução. Então, acho que até essa característica do que a gente está vivendo enquanto RH, não sei se a Renata compartilha disso, a gente também tem que se adaptar e acelerar e potencializar algumas skills que antes não eram exigidas e que agora a gente também nessa cadeira precisa compor, né? Para atender algumas demandas. Então,
O que eu acredito que as pessoas que têm algum nível de raciocínio lógico, criatividade, sabem lidar com mudanças, não são mais os hard skills, e a gente já vem falando isso há muito tempo, né? Alguns anos. Mas agora, mais do que nunca, a adaptabilidade, resolver as coisas de uma maneira muito ágil, é fundamental. Então, aquele comportamento de, eu sempre fiz assim, vai ser assim, cai por terra. Eu acho que a gente precisa realmente estar aberto em todos os níveis, não importa se você é um diretor de empresa, se você é um estagiário, vai mudar e vai mudar cada vez mais rápido. Então, ler esse jogo corporativo, né, no bom sentido, entre aspas, mas ler a mudança de tendências é fundamental. E a comunicação com a liderança, a comunicação com a empresa. Substituição ou que foi a segunda pergunta, substituição ou treinamento, vai depender de uma coisa que a gente fala muito aqui na Vitrio, que é o blitzscaling, que é um crescimento assim absurdo. Você tem 5 fases para você se tornar uma empresa referência no mercado, e o conceito do blitzscaling, ele fala o seguinte: para você mudar de uma fase para outra, que você sai do nível família, que são 10 pessoas, para uma empresa nação, né, que são mais de 10 mil, você passa por várias fases. Nessas fases, se as pessoas não acompanham a velocidade de crescimento e desenvolvimento da empresa, de duas uma, ou realmente precisa ter uma estrutura de antecipação com as lideranças de RH para trabalhar isso, ou realmente a substituição vai ser necessária. E aí vai variar de caso a caso, mas não tem uma verdade absoluta na minha percepção. Tá bom, obrigado, Dani. Renata, quer complementar? Olha, Dani falou tudo. Eu acho que só complementando, eu acho que a pergunta dele foi direcionada para um novo home office, para essa nova realidade home office e de empresa mais sem tanto contato físico. Realmente muda os skills que a gente procura nas pessoas, né? Então, assim, não que se vai gerar substituição ou não, depende do desenvolvimento de cada um, e a gente, obviamente, tem uma área de treinamento que vai focar em treinar essas pessoas, mas para esse público, a pessoa, o perfil muda sim. Algumas pessoas precisam ter autogestão para trabalhar sozinho, além de gerenciar tempo, ter iniciativa, enfim, é diferente o perfil de quem no home office, se a pessoa que não tem muita iniciativa, que não sabe tomar conta das próprias atividades ainda, ela fica um pouco para trás, entendeu? Acho que vale ressaltar isso. Bacana, bacana. Tem mais uma pergunta aqui do Claudinei Palda, que ele coloca assim: vocês não acham que o home office distante dilui a cultura da empresa? Né? O que está na agenda para evitar essa diluição? O que vocês imaginam aí? Bom, vou responder aqui. Eu acho que é o maior desafio de todos, assim. Uma coisa é você pegar uma equipe que está trabalhando junto há anos e botar em home office e falar, lindo, está fluindo bem. Outra coisa é você começar a contratar em home office e ainda falar de cultura. Então, óbvio, a Mara, ela tem uma cultura que foi recém-lançada, foi planejada a várias mãos, enfim, né, foi planejada com todos, mas como que a gente mantém as pessoas conectadas com os nossos valores, com a cultura? Quando você está no físico, isso é muito mais fácil, tá? Em home office, é muito mais complicado. Então, a gente tem que ter ações, a gente tem que pensar ações no futuro, porque o home office não vai ser eterno e a pandemia vai passar, que mesmo que a gente fique em home office, a gente tem que ter convenções, a gente tem que ter ações de juntar as pessoas se conhecer fisicamente. Isso é insubstituível. Não vai acabar o contato físico porque veio o home office. Então, é uma das maneiras que a gente pensa para você manter as pessoas engajadas com a cultura, é fazer essas convenções, enfim, tem diversas outras ações, a Dani pode complementar. Muito bom. Dani, quer complementar? Super concordo, e aí eu acho que entra também para conciliar nisso, além desses encontros, e acho que vem também em linha novos KPIs, né? Que talvez nem a gente ainda conheça, mas uma agenda que concilia o físico com o virtual, né? E como é que eu consigo avaliar as pessoas, né? Porque eu estou com uma pessoa aqui sentada do meu lado fisicamente, a outra está em casa, mas como é que eu avalio a performance, o engajamento, como é que eu coloco tudo meio que dentro de um mesmo parâmetro para não ter 2 pesos e 2 medidas? Então, acho que vai ter um exercício nosso para se debruçar nessas questões de KPIs e construir isso
isso inclusive juntos, né? E é uma coisa que eu vejo muito positiva com a crise, eu acho que ela traz uma união muito grande entre os RHs, como eu nunca vi na minha carreira, assim. Um nível de parceria, de troca, porque antes, não sei, Renata, você, mas acho que entre a gente é mais tranquilo, porque são mercados diferentes, mas antes, olha, eu não vou dividir aqui o que tem dentro da minha empresa, senão você vai copiar, e eu acho que isso mudou completamente, está sendo super legal. Só para complementar também com isso. Concordo, Dani. Bom. A Simone Madrila coloca uma pergunta que é assim, olha, vocês concordam que o crescimento e os resultados de uma empresa dependem diretamente da qualidade da sua liderança? Se sim, como endereçar uma nova estratégia de desenvolvimento da liderança cada vez menos presencial e mais digital? O que está no radar de vocês? Só complementar um pouco aqui, o que fazer com aqueles líderes mais comando e controle, né? Que precisava controlar tudo, ele precisava ter todo mundo ali, encontrar presencialmente todo mundo. O que vocês estão fazendo em relação a essas lideranças? Eu nem sei se tem esse tipo de liderança na empresa de vocês, mas o que vocês estão, como vocês estão trabalhando, né? Esses líderes para... Porque uma coisa é você liderar ali presencialmente, agora outra coisa é você liderar remotamente, né, que veio para ficar. E aí, como é que está na agenda de vocês aí em relação ao tema liderança? Quer ir, Renato? Beleza. Inclusive, esse tema ele já está na nossa agenda aqui na Vitrio. Foi um projeto que a gente colocou de pé durante a pandemia. Logo que eu entrei em janeiro desse ano e fiz um diagnóstico com todas as pessoas da empresa. E a gente está fazendo um trabalho super bacana chamado Jornada da Liderança. Então, cada liderança tem um repertório, tem uma história de vida, tem suas crenças, né, seus valores e tudo mais. Então, o que a gente fez? A gente fez um diagnóstico com essas lideranças, entendendo, poxa, quais são os gaps, quais são os desafios que todas elas enfrentam hoje. Baseado nesses diagnósticos, a gente fez uma avaliação com a própria diretoria, com o CEO da empresa que participou das conversas também. E a partir daí a gente criou uma série de encontros e agendas. A gente toda segunda à noite se encontra, ontem teve inclusive um encontro. E a gente preparou uma série de conteúdos personalizados. Eles exercitam ao longo da semana com as suas equipes, né? A gente faz assessment com as equipes para ver o quanto isso vem evoluindo. E na segunda seguinte a gente discute qual foi o aprendizado e eles entram numa nova jornada. Mas é algo super personalizado, feito dentro de casa. A gente não chegou a trazer consultoria, mas eu acho que é super pertinente a pergunta e é sim um cuidado. Acho que a forma do RH estar próximo estrategicamente é através das lideranças e eu acredito sim que a qualidade dos resultados se deve muito por conta disso. Quantos artigos e textos e matérias a gente não lê e evidências mesmo de histórias de empresa que as pessoas não deixam as empresas, elas deixam as suas lideranças, né? Então, sim, não acredito no modelo de liderança ideal, né? Único, perfeito, não existe. É o líder, a sua melhor versão, né, de liderança, usar realmente o que você tem de melhor. Então, estamos com um desafio aqui, tem muita coisa para construir. Bacana. Só complementando, pode falar, Rafa. Não, um ponto que eu ia trazer aqui do home office também, e é bem legal disso aí, eu acho que, se não me engano, é uma pesquisa de Stanford, no qual que mostra que assim, as pessoas gostam de home office, mas um dos maiores medos deles é ser esquecido, né? Então, um pouco daquele negócio, quem não é visto não é lembrado, né? Então, acho que sempre tem esse porém, com medo até realmente de questões de promoções, uma pessoa que só está em home office, outra que está home office e presencial ser deterido por preferência de alguém que está mais próximo. Então, são coisas assim que mostra que acho que vem muito falar, né? E acho que a Mara tem um exemplo disso, não existe só digital ou só físico. No final do dia, você tem que ser homem, tanto para o trabalho quanto para o presencial, e isso requer mais que a empresa saiba como lidar com isso, né? Que cada local tem sua necessidade e como tratar uma pessoa em um lugar diferente. O cara está nos Estados Unidos, é um designer nos Estados Unidos, ou o cara está no Paquistão, desenvolvedor. Então, a gente tem que saber lidar. E o que é legal, né? Hoje o aquário é muito maior. Você não fica mais só preso em São Paulo, não fica só preso nas regiões que você tem escritório, né? Então, no fim do dia, pelo menos a gente acredita aqui que a gente vai ver mais um mix. Nem 8, nem 80, né? Algo ali no 44. Exato, um mix de pessoas, um mix de liderança, Dani. A Mara também desenvolve, tem um programa voltado para liderança. A Suzana, que encabeça esse projeto, é todo in the house também, enfim, todo específico, nossa liderança é jovem. Eu não acredito que a gente tenha muito esse perfil do dia a dia, tá, Cleiton? A pessoa chega, enfim,
que você falou, aquele perfil antigo. A nossa liderança é muito jovem. O desafio é fazer funcionar no mundo digital. Entendi, tá bom. Tem aqui uma pergunta interessante, até do Marco Nunes. Ele fala assim, olha, com a redução de custos, né, porque algumas empresas vão, inclusive, não ter mais escritórios, então, obviamente, a empresa ela acaba economizando aí com água, luz, internet, esse tipo de coisa. Isso poderia virar recompensa para desempenho? Como que vocês estão imaginando a questão da gestão de performance dentro desse novo contexto, né? Eu sei que a Renata, vocês estão pensando em reduzir escritórios, esse tipo de coisa, se vocês vão manter os mesmos? Como é que vocês estão vendo essa questão toda aí? Vai ter redução de custo? Tá, vamos lá. Vai sim. Enfim, a Maru tomou a decisão de sair do nosso escritório corporativo na semana passada. Então, a parte corporativa, aproximadamente 200 home office until, I don't know, enfim, agosto, setembro, outubro. Estamos homeless, estamos full home office. Existe uma redução de custo. Essa redução de custo, para frente, a gente precisa entender, porque você investe sim mais em tecnologia, tá? Mas vou dar um exemplo básico. Você transforma um vale transporte em benefício de home office. Já é compensador e, enfim, é só você transformar o benefício de forma inteligente. Você tira de um lado e compensa de outro. Então, dá para a gente trabalhar e desenvolver. Agora, como em avaliação, aumento de salário, já é eu nem fico muito à vontade para responder isso agora, porque essa redução de custo ela é momentânea, né? Porque a gente vai ter um escritório, sim, com menor capacidade, mas eu acho que a gente ainda vai investir nas convenções, nos lugares de... Não está declarado. Agora todo mundo vai ter um escritório menor e não vai ter outro custo, tá? Mas o Vale Transporte é um bom começo para você fazer uma compensação. Ana, vou aproveitar o teu gancho, porque tem uma pergunta aqui da Thais Assis, que você tocou aí, Renata, em benefício, né? Pergunta assim, como o benefício flexível trouxe tranquilidade no momento do home office, como irá ajudar? Eu sei que as duas empresas, elas até antes, né, do Covid, vocês adotaram. Eu acho que vale a pena vocês comentarem um pouquinho. Tem muita gente que não conhece ainda o que é benefício flexível, né? Então, o que é, por que vocês adotaram e qual foi a importância, né, de ter o benefício flexível neste momento, né? Que vantagens que vocês obtiveram, né? Você acabou de comentar uma, mas eu queria conhecer mais os casos aí. Vocês podem falar um pouquinho dessa parte agora de benefício flexível? Dani, quer falar? Eu começo? Tá, ó. A Maru, ela já tem um benefício flexível há algum tempo, mas quando eu entrei na Maru, era o que eu chamava, era um flexível, mas nem tanto, né? Era um benefício flexível anual. Então, a pessoa ela tinha a opção de escolher se queria ficar com todo o valor para comida, com todo o valor para alimentação, com todo o valor para plano de saúde, ou distribuir da maneira que ela quisesse, incluindo estacionamento, enfim. Depois, no ano passado, com a Via, eu implantei um benefício flexível diário, praticamente. Como é que isso é legal agora, né? Você percebe que as pessoas, elas têm liberdade de escolher todos os dias onde elas vão usar aquele benefício. Então, óbvio, para todo mundo parou de ir em restaurante, todo mundo está indo fazer compra no supermercado. Imagina se eu tivesse lá atrás com o meu provedor de benefício antigo tendo que fazer gestão de cartão. Enfim, onde vai, quem vai gastar, a gente não ia conseguir dar conta como RH operando essa troca. E além do mais, é um tipo de benefício que me dá a oportunidade de conceder e aplicar novos, pensando na economia do Vale Transporte, pensando, então vamos transformar aí num investimento dar um boost na internet das pessoas em casa, porque eu acho que é uma coisa muito importante nesse momento. Então, assim, a Maru já tinha esse mindset, a gente começou há quase um ano com esse novo gestor de benefícios realmente flexíveis, e ter ele neste momento de pandemia não me deu... É difícil mensurar, porque a gente não tem trabalho, as pessoas já aplicam como quiserem. Perfeito. Obrigado, viu, Rê? Nada. Dani, quer falar um pouquinho da Vitro aí em relação a benefícios flexíveis? Sim.
Assim, a gente fechou, na verdade, no conceito, eu entrei em janeiro na Vitrio, né? Então, a gente tinha uma bandeira tradicional de benefícios, só que as pessoas reclamavam muito, putz, eu tenho que ligar para o restaurante para ver se aceita o benefício, ou eu estou indo com a galera no dia do meu aniversário, né? Que tem tinha os encontros de almoço e tal. Putz, aí chega lá, não aceita, eu tenho que mudar o plano na hora, quer dizer, gera uma certa frustração. Fora isso que a Renata falou, que, poxa, a gente nem estava imaginando que tudo isso ia acontecer, imagina para a área de gente gerenciar tudo isso, quer dizer, é time sheet que você dedica para coisas mais estratégicas, estar próximo do colaborador, conversando, desenvolvendo, treinando, contratando, enfim, criando planos para a empresa e você está ali fazendo um operacional, né? Então, a gente contratou antes. Só que a gente assinou o contrato e tudo mais com a Vi também. E fiz uma comparação de mercado e era o que tinha maior valor agregado em todos os sentidos. E a gente fechou, ia fazer ali todo o onboarding, veio a pandemia. Então, a gente também teve uma adaptação junto com a Vi de como conduzir toda essa comunicação de mudança de benefício foi logo no início. Então, foi super desafiador, mas todo mundo recebeu super bem. E eu acho que o ganho não é só para quem já está na empresa. Quando eu faço uma proposta e falo sobre benefício flexível, é exatamente isso que você falou, Cleiton. Muita gente não sabe o que significa. E quando você explica na prática, você não tem mais o VA e o VR, o benefício é teu, aceito em qualquer lugar. Por exemplo, falando só de refeição e alimentação, porque tem uma amplitude enorme, né, que você pode usar. Mas falando só do refeição e alimentação, você tem a liberdade, você tá dando um empoderamento para a pessoa escolher o que é melhor para ela. E a pessoa, naturalmente, a maioria dos candidatos falam, né? Caramba, é sério isso? Uau! Então, é algo tão óbvio, talvez para a gente que já conhece e trabalha, mas para as pessoas ainda é novidade. Então, todo mundo que eu conheço de RH, eu comento sobre porque vale super a pena ter um ganho enorme. E eu acho que é Legal. legal Queria trazer. escutar um pouco o Rafa agora também. Rafa, pode falar, desculpa, pode falar. Fala, Então, te cortei. eu acho que, assim, no fim do dia, a gente gosta de brincar na via, a gente fala que sempre, normalmente a palavra sempre e nunca estão erradas, né? Então, não é nem 8 nem 80, a gente costuma falar, e acho que está muito claro que esse futuro é muito mais flexível, né? E um negócio que sempre pegou, e acho que é legal você também trazer essa experiência, Cleiton, da 99, em Stanford, é a questão que a Renata é totalmente diferente do Rafael, que é totalmente diferente da Dani, que é totalmente diferente do Cleiton, e por que tem que ser algo super engessado, né? Então a gente via que era algo, a gente brinca que estava lá, muitas vezes muitas empresas sempre procuravam, é coisa que a pesquisa da Aon, aí a gente brinca que o Marcelo Nóbrega também, que é o nosso conselheiro, quando a gente foi fazer até o pitch para ele entrar na Via, ele falou, cara, esse dado de 3% tá certo? Eu falei, tá, é de 2019. Ele falou, cara, quando estava na faculdade, acho que brincando, Marcelo, ele falou, era o mesmo dado, assim, então era algo que nunca foi tendo penetração nas empresas, né? E sempre gerava por quê? É óbvio que assim, benefício flexível tem que ser feito de forma correta, tem que escolher as categorias, tem que pensar, mas a gente acredita que assim, o futuro é algo muito mais flexível, né? Então, você vai ter home office, você vai ter presencial, a jornada do colaborador é totalmente diferente, então vai ter o colaborador que vai vir de transporte público, vai ter o colaborador que vai estar trabalhando em casa, então assim, vamos supor que na pior das hipóteses o colaborador faça uma vez por semana home office, né? Ou seja, 20% do trabalho dele vai estar em casa e 20% do benefício dele, no mínimo, deveria ser mais flexível, né? Para ele pedir um delivery, para ele ir no mercado, para ele pagar um boleto de internet, de luz, de água, enfim. Então, trazer essa flexibilidade ajuda até a empresa na hora de contratar e fazer toda a gestão, né? Eu acho que é um pouco nessa linha que a gente vê a Via, a gente vê as empresas encaminhando e o que a gente brinca, assim, hoje é muito difícil, assim, principalmente levando um setor de tecnologia, da Vitrio, da Amaro, que já tem employer branding, é difícil você pensar em não ter, tipo, um benefício, vai, Gym Pass, por exemplo, que atende 15, 20% da população. A gente acha que o benefício flexível é muito mais importante que ter um desconto de academia. Óbvio que desconto de saúde física é importante, tanto é que a Via até tem programas de saúde físicas, mas o benefício flexível qual que é bacana? Atinge de quem não faz esporte, a quem faz esporte, então, assim, você atinge toda aquela gama, né? Então, a gente até estava brincando outro dia com uma empresa que tem 20 mil colaboradores, eles têm 30 fornecedores de benefícios. Então, assim, acho que só imagina Dani e Renata para gerir isso, a loucura que é. E você acaba não agradando ninguém, né? Acho que tem colaborador lá que nem faz ideia que tem 30 fornecedores de benefícios. Então, a gente acaba tentando ajudar isso em consolidar também. Então, foi essa um pouco a ideia de mercado que a gente teve, sempre ouvindo nossos clientes como melhorar, né? Que tem muita coisa para melhorar também.
Muito bacana. A gente, na FESA, está também adotando, né, a Vi lá, como aprendendo com esse novo benefício lá com a Fernanda, e eu vi que é possível, né, a gente vai criando vários benefícios na carteira digital que conecta lá com o cartão físico, né, e linkando com a pergunta aqui, uma pergunta muito interessante aqui do Felipe Krupa, que ele fala em relação à diversidade e inclusão nas empresas. De alguma forma, as empresas prepararam suas instalações, né, para esses colaboradores, né, que são portadores de deficiência, por exemplo, mas como fazer isso no home office? Né? Será que dá para linkar na plataforma um benefício, o home office, uma verba para esse colaborador também poder adaptar a casa dele lá, alguma coisa que ele precisa para trabalhar mais isso? Então, como é que vocês estão... a pergunta é, como é que os RHs estão pensando, né, a questão de diversidade e inclusão no home office, né, inclusive para portadores de deficiência, como é que a Vi poderia ser feito isso via plataforma? Como é que... Queria escutar um pouquinho vocês, linkando com a pergunta dele aqui, trazendo para o tema também inclusão e diversidade. Quem quer começar? Posso começar. Inclusão e diversidade é um desafio em home office ou no corporativo, enfim, óbvio que a gente já tinha uma estrutura pronta para receber essas pessoas, PCDs, né? Mas hoje o que a gente está pensando? Tanto para PCD quanto para qualquer funcionário, a gente rodou, obviamente, uma pesquisa interna, a gente rodou uma pesquisa no mercado, inclusive até o Rafael respondeu, para a gente entender quanto que a gente deveria entregar de benefício para a pessoa se estruturar para trabalhar em casa. Então, essa não é uma resposta que eu vou conseguir dar direcionada para o PCD. É para todos os funcionários. A gente deu um voucher do site E-Cadeiras, tá? Para compra de cadeira. Obviamente, eu poderia ter dado isso via Vi, mas o que eu vou dar via Vi é um valor mensal, porque a pessoa pode comprar mobiliário, ela pode comprar cadeira, ela pode comprar qualquer item para ela se adaptar. O que a gente faz e qual é a nossa preocupação, independente se a pessoa é PCD ou não, é a ergonomia. Então, quando a gente dá o recurso e quando a gente faz um contrato de teletrabalho, é a gente instruir as pessoas sobre ergonomia e como elas vão, para elas poderem ter um trabalho que não vai prejudicar elas fisicamente ou ter um LER no futuro. Então, como responsável por área de saúde, a gente também tem essa obrigação, independente se é PCD ou não. Então, assim, apesar de legalmente não caber à empresa num contrato de trabalho, de teletrabalho, fornecer o recurso, porque é um combinado entre as partes, tá? No teletrabalho, tanto faz, o que importa é o que está escrito. Eu acho que cabe às empresas tentarem fornecer o máximo enfim, de móveis ou estrutura para que a pessoa possa trabalhar, seja PCD ou não. Não vejo um desafio a mais para PCD, muito pelo contrário. A casa provavelmente do PCD já é adaptada, ele já mora lá. Dani? Super concordo. Aqui na Vitrio, assim, a gente ainda não tomou nenhuma decisão nessa linha, porque a gente ainda não definiu se realmente vamos... A gente já está com o plano retomada pronto, ou seja, teste de Covid, máscara, higienização, álcool em gel, está tudo já comprado, estoque, enfim. Só que a gente não voltou ainda por uma questão de saúde psicológica, né, das pessoas. A gente também aplicou uma pesquisa, eu acho que é o momento também de ouvir, e eu acho, esquece. Tem que ter fatos, dados e saber realmente o que é bom para o teu público interno, né, o que faz sentido. E, poxa, a gente está funcionando, está gerindo tão bem o dia a dia, se comunicando tão bem. Óbvio, bate a saudade da família, não só do pessoal do trabalho da família, mas, assim, eu acho que está funcionando tudo tão bem, não faz sentido nesse momento para a gente retornar, mas a gente já está com tudo pronto. Então, acho que esse tipo de discussão de como combinar o benefício, independente de ser PCD ou não, acho que vai muito em linha com os próximos passos que a gente vai tomar. Então, se eu tenho uma pessoa, foi o que o próprio Rafa falou, né? Cada um é cada um. Então, independente das suas questões, o que é importante para você, mas você vai ter ali
um benefício, um valor, um voucher, enfim, e você vai saber como utilizar aquilo, né? Não sou eu que vou te dizer, mas óbvio eu quero saber o que você precisa. Bacana. Rafa, uma pergunta aqui que eu queria direcionar para você, da Cecília Clemente. Ela fala que, em relação ao benefício flexível, muitas vezes a gente se depara com questões jurídicas atreladas que dificultam implementações. Então, eu queria, como é que a Vi vê essa questão, né? E depois escutar um pouquinho se Renata e Dani tiveram algum problema, alguma questão jurídica com a implementação dos benefícios flexíveis aí. Perfeito. Eu acho que são alguns pontos que sempre tem que ser ressaltados, né? Benefício flexível não é você dar um cartão pré-pago e sair falando que isso é benefício flexível. Tem certas regras que vocês precisam obedecer. A CLT tem o artigo 458, que é a utilidade, né? Lá tem as categorias que podem ser utilizadas no benefício que estejam ligados à ferramenta de trabalho. Então, por exemplo, mobilidade, saúde, educação, alimentação, refeição, todas essas categorias são regulamentadas pelo CLT. Porque muitas vezes não foi dado antes, né? Acho que se você olhar cartão combustível, que é um mais óbvio, de outros vouchers, de outras empresas, não tinha rede credenciada, né? Então, muitas vezes você dava um benefício que era fora de refeição e alimentação, você usava o seu vale combustível, não era aceito em lugar nenhum. Então, muitas empresas não estavam adotando essa maneira. O Vale Cultura, por exemplo, é até pior. Assim, acho que não tem um cinema que aceite o Vale Cultura assim, do concorrente. Então, foram outros benefícios que não foram sendo utilizados. Então, a regulamentação está escrito lá como ser feito. É óbvio que você tem que olhar o que tem no seu acordo sindical, você tem que olhar para dentro de casa como que você vai fazer, o que pode flexibilizar ou não, e a maneira certa de ser flexibilizado. O que a Vi fez? Ela criou uma ferramenta em que você consegue carimbar o dinheiro para necessidade, por exemplo, um auxílio home office, um vale-refeição, um vale-alimentação, travar para ser utilizado nisso. Então, assim, a gente gosta muito de metáforas e comparações aqui. A gente brinca que, sabe aquele seu cartão de crédito e débito, que é o mesmo cartão com saldos diferentes? A Vi fez isso. Então, ela conseguiu dividir o saldo para a categoria certa, para o local certo. Então, se você der um vale-refeição, se o colaborador for num posto de gasolina, não vai passar, né? Porque é destinado para isso. O que a Vi fez foi trazer uma ferramenta inteligente, simples e fácil de usar, que você consegue flexibilizar seus benefícios sem ter problemas jurídicos, né? Então, a gente acabou trazendo isso, uma solução de mercado, e a gente não quis parar nisso, né? Então, hoje, quando você contrata a Vi, você tem benefício flexível, você tem desconto em academia. Então, por exemplo, você tem Smart Fit por R$ 49,90, você vai ter acesso a psicólogos, então tem psicólogos, terapeutas, coaches. A gente tem hoje, inclusive, clube de desconto. Então, assim, você tem desconto desde para comprar no Madeira, uma cadeira para o seu colaborador, numa drogaria São Paulo, Pacheco, até mesmo no Magazine Luiza, né? Então, o que a Vi fez? A gente brinca que foi consolidar esses benefícios em um lugar só, para o RH não ter que lidar com 30 fornecedores, como é o caso dessa empresa que a gente falou. E a gente consegue ajudar, e foi o que a gente sempre preza muito. De vez em quando seu colaborador quer até fazer uma terapia, né? Ele quer fazer um coach, mas ele não tem dinheiro para isso. A gente brinca que a via é usar o dinheiro antigo para coisas novas, né? Então, deixar ele ter essa flexibilidade de utilizar, e de vez em quando realmente o cara não quer usar uma refeição, não está no momento, ele quer fazer comida em casa agora e fazer uma sessão de terapia, então por que não, né? Então, a gente preza muito em trazer outros parceiros para dentro da plataforma, né? E acho que saúde emocional é algo que é super importante ser levado, ainda mais nesse momento aqui, e a gente sabe que não é tão simples, que não é todo mundo que lidou bem, né? De novo, tem gente que, ter filho muito jovem em casa é super complicado, de vez em quando não tem a maturidade para fazer um homeschooling. Então, a gente sabe que são certos pontos que acabam sendo difíceis e tem que ser tratado dentro da empresa. Estendi um pouquinho mais a pergunta. Não, bacana. E não sei se as meninas querem complementar. Eu quero. Eu adoro esse tema. Eu sou uma apaixonada por legislação trabalhista, enfim, eu gosto muito de falar nisso, mas eu acho que vale um caso prático, tá? Como é que a gente vai aplicar o benefício flexível para uma empresa omnichannel com 8 sindicatos, que era o meu caso? Obviamente, tratando o benefício flexível de maneira diferente, analisando cada caso. Então, vou dar o caso de Guide Shop, que são as nossas lojas, assim, por liberalidade, ou seja, além sindicato, a gente dá um valor. Só que na convenção coletiva muda para cada categoria. Eu tenho que travar um valor de refeição caso trabalhe domingo, caso trabalhe feriado. Então, o que eu fiz? Só para ter como exemplo esse caso prático. A gente mantém o VI lá, aqueles R$450 a gente pega
se ele trabalhar todos os domingos, dá quanto? Dá R$100? Pum, R$100 ele só pode gastar com refeição. Os 300 restantes ele faz o que ele quiser. Então, você vai preparando o produto de acordo com a realidade da pessoa. E complementando aquilo, ele faz ele quiser o quê, por exemplo? Ele tem acesso ao Zen Club, ele pode comprar, inclusive, terapia mais barato, coisa que ele não tinha antes com aquele produto antigo. A gente fez uma pesquisa recentemente na Maro, eu não me lembro o percentual, mas eu acho que era 30% das pessoas se sentiam à vontade de falar de saúde mental com o RH. Foi quando a gente resolveu correr com a Vi, com a Zen Club, enfim, a gente já está com as pessoas utilizando a ferramenta e isso atinge a todos os públicos da Maro, então isso é que é legal. Então, tem que olhar cada legislação, principalmente sindical, né? Cada convenção coletiva e trabalhar o aplicativo, o benefício, para que ele funcione da melhor maneira. Dá para ser legal, dá para estar dentro da lei também. Bacana, obrigado, Renata. Tem uma pergunta do Marco Nunes aqui que vocês já tangenciaram, que ele fala que alguns funcionários estão preocupados com tudo que vem acontecendo, né? Saúde, economia, saúde financeira da empresa, etc. Né? Isso tem gerado uma preocupação adicional e pode atrapalhar na performance, né? A empresa tem feito algum acompanhamento psicológico para manter o colaborador aí tranquilo, né? Então, acho que você já comentou um pouquinho aí, né, Renata? Mas eu queria entender da Dani também, se vocês explicar um pouquinho aí, se vocês têm feito alguma coisa. Queria escutar do Rafa o que a plataforma oferece em relação a isso, tá? Boa. Bom, além do Zen Club, né, que putz, é um mega parceiro, inclusive disponibilizado também através da Vi, a gente também tem pelo próprio plano de saúde um serviço super especial de telemedicina e também um específico voltado para psicólogos. Então, foi um mundo também que a gente foi desbravando um pouco mais. Eu acho que tem oportunidades aí de integrar realmente todos os benefícios em um único lugar. Acho que isso vai facilitar muito. Acho que tem um desafio para as plataformas, né, de plano de saúde que ainda tem um processo um pouco engessado. A gente que está no dia a dia, né, Renata, sabe disso. Então, sem dúvidas, também é um outro mercado aí que dá para desbravar mais ainda. Mas, além disso, acho que o grande ganho, eu falo isso de coração aberto, assim, a Vi, ela veio na hora certa e não estou puxando sardinha aqui nem saco, acredito muito e eu posto isso no Instagram, nas minhas redes sociais, porque é isso que a gente espera, né? A gente espera ter parceiros que nos ajudem a escalar para que a gente possa ser mais estratégico no dia a dia com as pessoas, ajudando principalmente nesse momento. Então, uma coisa muito legal, assim, que eu falei com o Edu, que trabalha na Vi, enfim, que é sócio do Rafa, cara, eu preciso de ajuda com relação à saúde mental, porque, cara, nem todo mundo quer fazer terapia ou só falar sobre o tema. Putz, ele foi lá, correu, trouxe psicólogo, trouxe médico. Dani, o que mais você precisa? Então, quer dizer, e a turma adorou, assim, a aderência, 2/3 da empresa compareceu, gravamos. Então, acho que essa proximidade, essa parceria, você não tem nas bandeiras tradicionais, né, nos fornecedores tradicionais de RH. E eu acho que essa nova roupagem, esse novo mindset, só vem para agregar. E só para complementar, na pergunta anterior, com relação ao contrato, aqui a gente teve um problema com relação à bandeira de refeição e alimentação, quando foi fazer a transição para a Vi. Com a Vi foi plug and play, super tranquilo, jurídico, deal, mas com a bandeira eu tive que ficar numa carência de 3 meses. Então, os novos colaboradores entravam, tinham Vi, benefício flexível, os antigos tinham que manter com a bandeira tradicional para a gente não pagar uma multa. Então, quer dizer, foi uma situação super assim, chata, né, vamos dizer, mas a gente conseguiu conduzir da melhor forma possível e o pessoal foi super parceiro, mas só para dizer que aderir agora, daqui em diante, é só benefício flexível mesmo. Bacana. Só complementando, eu tive contato com benefício flexível em 2018, quando eu fui para Stanford fazer um curso e aproveitei para fazer uma imersão pelo Vale do Silício e, enfim, conhecer, na época, as melhores práticas, né, ou boas práticas de gente e gestão, ali que eu pude visitar algumas companhias, startups e me deparei com esse benefício flexível, comecei a entender melhor e fui descobrir que mercados maduros, 70% das companhias
já tem isso, mas no Brasil somente 3% das companhias adotam. Esse é um dado da Aon, que saiu inclusive no ano passado, a convenção da AIT presente também. Então, assim, é um mercado ainda muito novo no Brasil, muito inexplorado, e foi uma felicidade grande encontrar a Vi pelo caminho, assim, não só pela identidade de valores, mas de encontrar uma empresa de tecnologia que habilita e possibilita essa personalização de benefícios, né? Tem uma pergunta, tem uma pergunta aqui, Rafa, que é a questão de planos de saúde, a questão dos outros benefícios, como que a plataforma vem se preparando para lidar com esses outros benefícios que ainda não estão, o que vocês estão pensando, né, em relação a isso? Posso falar que a gente já está mexendo nisso. Acho que vai vir bastante novidade boa aí. A gente, inclusive, enche bastante o saco dos nossos clientes, porque a gente quer sempre melhorar, né? Então, a gente sempre pega muito feedback com todo mundo. Eu acho que plano de saúde ainda é um baita problema para todo mundo, mas antecipo que já estamos trabalhando nisso. A gente olha muito próximo do RH, assim, não é mentira. Eu acho que a Renata está de prova aí, vira e mexe, enche o saco dela. O que eu posso melhorar? O Dudu com a Dani. Dani, como que a gente pode melhorar? Então, a gente é viciado em cliente, então a gente trata muito bem, quer sempre melhorar e sempre pegar as reclamações. E, basicamente, assim, de plano de saúde, dando uma antecipada aí, um spoiler, a gente vai trabalhar para oferecer, sim, um plano de saúde flexível também, junto para você ter tanto o benefício segurado e não segurado, flexível, para cada colaborador escolher como ele quer, né? Porque, de vez em quando, você já tem seu cônjuge, sua esposa, seu marido, estão trabalhando numa empresa, seu executivo já tem um baita plano de saúde, não tem necessidade dos dois terem, né? Às vezes, quando você pega um piorzinho e manda bala em outros benefícios. Então, basicamente, a Vi vai estar trabalhando com isso. Aí, obviamente, olhando que é dependente, não é, se vai ser desconto em folha, vai descontar desse pacote de benefício, mas a gente vai trazer toda a plataforma e não ter qualquer problema para o RH, né? Desde o cara ir no médico, pedir o reembolso pelo aplicativo da Vi, já mandar na plataforma. Então, vai ficar bem legal, bem bacana e mais novidade trazendo para vocês. Tem uma pergunta na mesma linha aqui para você, Rafa, em relação à questão como a plataforma Vi está pensando na questão dos benefícios relacionados à educação. E não sei se Renata e Dani já tem alguma aplicação também nesse sentido aí de usar a verba lá para estudar, para se desenvolver, enfim, se já tem alguma coisa nesse sentido. Bom, falar um pouco da Vi, tudo que a empresa quiser relacionado, por exemplo, se você quiser dar uma verba destinada à educação, a gente trava no KINAI de educação. Então, faculdade, colégio, paga um boleto, enfim, isso a Vi já tem. O que a gente está desenvolvendo mais realmente são parcerias. Por exemplo, a gente já tem desconto na FGV para o MBA, tem desconto no Open English para um curso de inglês, tem desconto na Udemy, tem toda uma série de parceiros que nós já temos. O que a gente dá? Uma plataforma para a empresa criar a regra que ela quiser e trabalhar isso de educação. Então, por exemplo, eu quero no ano, se o cara fizer passar, eu bancar esse curso, a empresa pode utilizar a Vi para fazer isso, né? Então, a gente é muito mais essa linha. Agora, se a Vi vai ter uma escola de educação, aí calma, ainda também não. Então, para a gente é isso mesmo. A gente tem um KINAI aberto de educação para a pessoa usar utilidades. Tem diversos KINAIs abertos, KINAIs que são interessantes: saúde, educação, academia, farmácia, supermercado, né? E sim, eu ia falar das parcerias. A Vi tem diversos parceiros aí que a gente faz a divulgação para as pessoas terem desconto. Muito boa. Vocês acabaram de responder a pergunta da Bianca, então, muito bom. O Elvis fez um comentário baseado na tua fala, Renata, que ele tem aqui, ele está em 11 estados, né, no segmento de saúde e tem relacionamento com vários sindicatos, cada um com suas diferenças e especificidades. Então, há como fazer o benefício flexível com essas diferenças e especificidades? Eu acho que a Renata já fez isso, né? Comenta um pouquinho aí, Renata. Elvis, dá trabalho o sindicato, né? Enfim, você tem 11, eu tenho 8. Se contar com o patronal, 16. Realmente não é fácil, mas é o seguinte: ou você acha um denominador comum entre todos esses sindicatos e gere uma coisa só, define. Eu achei um denominador comum, um mínimo fixo em refeição para todos os de comércio que a gente tem espalhados aí, ou você vai ter que gerir o benefício de acordo com cada praça, com cada sindicato. Mas quem define a estratégia é você. Eu não
pedir autorização de nenhum sindicato, deixar claro, porque eu não estou infringindo lei nenhuma, não tem necessidade. Quando eu chego e falo assim, eu vou te dar um mínimo aqui e o resto você vai deixar flexível e não tem nada que impeça isso numa convenção coletiva, não tem problema. A gente não precisa pedir autorização do sindicato. Acho que é isso. Muito bom. Então, uma pergunta aqui da Fernanda Gandur. Ela, boa tarde, gostaria de entender melhor como as pessoas serão avaliadas de forma meritocrática neste novo modelo de trabalho, se vocês já adotam alguma coisa, né? Ou seja, o trabalho remoto, isso muda alguma coisa em relação ao processo de gestão de performance? Essa é uma pergunta da Fernanda aqui, Gandur. Bom, eu acho que sim. Não tenho todas as respostas, sendo super transparente, honesta. Acho que envolve muito o que a gente falou alguns minutos atrás, Fernanda, que é entender quais vão ser os novos KPIs. Não necessariamente tudo que a gente vai avaliar agora vai ser diferente. Mas a própria Renata comentou que, sim, num cenário de home office, as competências são diferentes, né? Que é a questão de autogestão, né? De você conseguir se organizar, conseguir priorizar. Então, tudo isso, obviamente, que vai contar, mas, no fundo, o foco continua sendo o mesmo, que é crescimento e resultado. Né? O ponto é como é que você mede isso para a empresa, para as áreas e pessoas no contexto físico e de home office. Mas eu confesso que eu ainda estou num processo de descoberta, até porque a gente ainda não definiu se vai ficar 100% em home office ou part-time, enfim. Então, estou descobrindo. Muito bom. Vocês aqui... Vai lá, Rafa, desculpa. Um comentário só sobre isso. A gente aqui, acho que cada vez mais as empresas vão ver isso. Acho que as pessoas são contratadas para solucionar problemas, né? Então, acho que o que a gente vai ver, pelo menos a gente tenta aplicar isso na Via, que a gente aprende bastante com nossos clientes, é que, não importa se você vai fazer de casa, da praia, da fazenda, onde você quiser, que horário você vai fazer, obviamente levando em conta que a lei trabalhista, se você trabalhar de noite, tem alguns mais noturnos, mas você é contratado para resolver o problema. Se você conseguir resolver em 1 hora, great. Se você conseguir resolver em 3, beleza. Então, assim, acho que cada vez mais acho que a gente está indo para uma linha mais um pouco que nem alemão, né? Alemão, putz, dá 5 horas o cara não está mais no escritório. E aí o cara resolve tudo super rápido e vida que segue. Então, acho que isso também é dividir um pouco a responsabilidade. E quando você deixa assim os KPIs muito claros, acho que no final do dia é tudo aquele que é combinado não sai caro, né? E é óbvio que saber lidar também que tem certas coisas que não vão ser feitas em 1 hora, leva tempo. Mas se você combinar a expectativa e o resultado, eu acho que cada vez mais a gente está contratando pessoas, as empresas estão contratando pessoas e tendo mais uma relação mais aberta com o colaborador, né? Rafa, não pouco importa como você vai resolver isso, desde que você resolva num deadline tal, com o seguinte SLA, beleza. Então, acho que é muito mais nessa linha de... A meritocracia é resultado no final do dia. O como, desde que o cara faça de forma legal, de forma ética, ótimo. É melhor para a pessoa. Então, acho que vai ser olhar mais no fim do dia, né? Não aquele negócio, o cara foi o primeiro a chegar, o último a sair. Nem sempre isso é o ideal. E acho que criar essa cultura de trabalho longas horas, ficar virando noite. Eu antes de começar a vir empreender, a gente vinha de banco de investimento, eu e o Dudu. Tinha dia que a gente brincava de sair para jantar 9 horas da noite, voltava para o banco, trabalhar 4, 5 da... e não é legal, não é produtivo, sabe? Muitas coisas que poderiam ter sido feitas mais rápidas. Então, isso não é qualidade de vida. Bacana. A Jéssica aqui está perguntando aí para Renata e Dani, no caso aí, acho que a Dani já falou, né? Mas a implantação da VI foi realizado pós-pandemia, antes da pandemia? Como foi realizado? Então, quem quer pegar essa aí? Acho que a Renata implementou antes, né? E a Dani implementou aí logo no começo, no meio, né? Conta um pouquinho, então, gente, da experiência aí. Como foi feito o processo de implantação? Foi simples? Foi rápido? Como é que foi? Ela quer saber aqui, a Jéssica, como foi realizada essa implantação no meio da pandemia. No meu caso, Jéssica, a gente implantou muito antes. A Vi, como eu disse no começo, ela foi... É difícil mensurar o quanto foi importante na pandemia, porque o bom é que não me deu o trabalho que muitas empresas estão tendo, né? De ter que hoje pensar em benefícios flexíveis. Então, a gente, daqui a pouco, não parece, mas a gente vai fazer 1 ano que está com a Vi. A gente já tinha benefícios flexíveis, enfim, a gente só precisava de um parceiro mais estratégico. Então, no meu caso, ela já estava implantada, a gente só está utilizando agora,
para ajudar a gente nas estratégias de futuro, de home office, de política, enfim. É bom ter esse parceiro agora, mas já está implantado faz tempo. Pô, já pra gente foi na hora certa, assim. Não tinha calculado a crise, a gente já tinha fechado e logo que a gente veio para casa, o benefício chegou. E aí foi a logística com a turma, enviar para a residência de cada pessoa, às vezes a pessoa não está no endereço que está lá no sistema, quer dizer, está na casa da namorada, na casa do vô, foi para o interior, mas a gente entregou para todo mundo. E o que foi fundamental nisso tudo é flexível não só o benefício para o colaborador, é flexível na relação com a área de gente. Então, o trabalho e o papel, pelo menos eu posso falar da Vi, né, que são os nossos parceiros, assim, é incrível. É por WhatsApp, é super próximo, é como se eles estivessem dentro da empresa junto com você, te ajudando a construir. É isso que eu sinto, pelo menos. Então, foi super rápido, super fluido e todo mundo está adorando. Inclusive Bacana. Tem uma pergunta aqui que o Marco ele fala assim, é incrível, né? Como vocês, líderes do RH, foram decisivos nesse momento, né? E trabalhando aí 24/7 para tentar cuidar de todos, mas como que vocês fazem? Quem cuida de vocês, né? Da onde vem essa energia? Como é que vocês estão fazendo para aguentar, né, esse momento todo? Então, ele aproveita aqui, inclusive, para agradecer aí os líderes de gente aí que, enfim. Mas é um pouco da pergunta de como é que estão fazendo? Quem está cuidando de vocês? Da onde vem essa energia toda? Gente, eu preciso falar, é muito difícil, ainda mais quando você faz facilities, people operations, enfim, toda isso nesse momento. Eu tenho uma equipe muito boa, minhas pares, minha líder, a minha equipe, enfim. Semana passada eu cheguei em casa arrasada, já não aguentava mais, tinha uma garrafa de vinho me esperando, da minha equipe, sabe? Enfim, eu acho que o RH cuida do RH, pelo menos na minha realidade. Eu queria falar assim um pouquinho da minha experiência. Eu fico muito feliz de ter as pessoas que trabalham comigo. E se a gente não se cuidar, ninguém cuida mesmo. Precisa ter isso. Muito bom. E aí, Dani, e você? Eu acho que a gente aprende dia após dia, né? Acho que cada experiência, cada situação, cada entrevista que você faz, cada pessoa que você ajuda a suprir um gap. Eu não tenho uma estrutura, né, de time, de gente. Hoje sou eu e a Kelly, que é super parceira, mas assim, são os próprios colaboradores. Eu acho que só desse reconhecimento já, faz sentido, sabe? É isso. É por isso que eu estou aqui, para contribuir realmente com a carreira das pessoas, com a evolução delas, e eu cresço junto. Porque muitas vezes, quando você vê algum colaborador com dificuldade, a gente também tem dificuldade, a gente também tem gap, né? E a gente aprende junto, então acho que é isso. Bacana, parabéns, viu, para vocês. Estamos chegando praticamente aqui no final da nossa live. Tem muitas perguntas em relação ao que é benefício flexível, perguntas em relação a pessoas querendo conhecer a Vi. Eu queria dizer que a gente vou direcionar todas essas perguntas depois para o Rafael, da Vi, para que ele possa entrar em contato e fazer uma apresentação da companhia, explicar o que é o benefício flexível, o porquê, as vantagens, tudo isso que a gente pôde aqui aprender um pouco. Então, fiquem tranquilos que vocês vão estar recebendo aí um contato aqui do Rafael, tá? Bom, nós estamos chegando aqui no final. Eu queria agradecer a Renata, a Dani, o Rafa, por essa tarde de hoje aí, conversa muito gostosa, e parabenizar vocês todos aí pelo trabalho que vocês estão fazendo aí, tá bom, gente? E vamos para as considerações finais aí, então, de cada um de vocês aí. Bom, posso começar? Desculpa, Dani. Vai lá. Tá bom. Gente, primeiro eu queria agradecer. Se alguém tiver qualquer dúvida sobre como implantar benefícios flexíveis, enfim, eu estou disponível no meu LinkedIn. Fiquem à vontade para falar comigo. Benefícios flexíveis é o futuro, né? É uma maneira mais inteligente da empresa realmente investir nas pessoas e as pessoas terem liberdade de decidirem onde elas querem gastar esse benefício, tá? Obrigada pela participação de todos. Dani, adorei te conhecer. A gente não se conhecia ainda, foi um prazer conversar com você também, tá? Prazer todo meu. Vou te mandar o WhatsApp depois para a gente trocar Sim. mais figuras. Boa.
Obrigada também pelo convite. Acho que tem alguns recados aqui. Primeiro, se você é profissional da área de gente, profissional de RH, acho que vale aqui a reflexão de conhecer o novo, né? De visitar, entender. Poxa, acho que só de fazer isso já abre a tua cabeça. Você não precisa necessariamente já tomar uma decisão, mas já te faz refletir. Às vezes o que funciona para uma empresa realmente não funciona para outra. Então, adaptar também o benefício flexível de acordo com a cultura, mas acho que é importante essa competência para quem está na cadeira de gente, né? Se abrir para o novo. E se você é profissional, poxa, mandando aí os votos de realização, sucesso, confiança. Se você está passando por algum momento delicado, difícil, se aproxima do teu time, se aproxima da tua liderança, conversa com o teu RH. Acho que é importante esse momento de contato, mesmo que digital, mas o diálogo, a comunicação é fundamental e me coloco aqui à disposição. Quero agradecer aqui o convite e vamos que vamos. Vai dar tudo certo e vai ser para melhor. Obrigado, Dani. Rafa, considerações finais. Claro, em primeiro lugar, acho que queria agradecer a Renata e a Dani. Acho que na Via a gente copia um pouco o Sam Walton, né? No final do dia, quem define o sucesso da Via são vocês. Então, a gente é super grato a vocês, que sem vocês não teria empresa, não teria nada. E o dia que vocês decidirem que a Via não presta mais, a empresa fecha, né? Então, agradecer do fundo do coração vocês, que vocês são pessoas excelentes, que nos ajudam bastante. Queria agradecer a todo mundo que está participando aqui. É sempre um prazer bater um papo, dividir, trazer conteúdo. Gente, feedback é super importante para a gente, então pode falar, de trazer conteúdo novo, diferente, a gente gosta. Cleiton, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês na FESA, vocês acreditarem na gente também, de conseguir fazer essa parceria muito legal e, deixar meu contato, meu LinkedIn é Rafael Macchioni, Rafael com PH, né, Rapa, e meu e-mail é rafa, rapha, @vi.digital, quem quiser também me mandar um e-mail, fique à vontade, estou super aberto e vou responder as perguntas que faltaram. Obrigado, viu, pessoal? Tá bom, obrigado a todos. Tenham uma boa noite. Até a próxima, turma. Tchau, tchau. Tchau.